Amigos e amigas, estamos de volta aqui para a nossa leitura domingueira, antecipado e atrasado. E já me explico. Antecipado que eu estou fazendo no sábado, porque nesse domingo eu estou indo para o interior de São Paulo buscar a dona Sandra, então não vou ter tempo de fazer, estou me antecipando. E atrasado, porque o tema que eu vou tratar é do Dia do Trabalho, que já foi há muito tempo, mas na época eu não tive condições de fazer, como eu fiz o atrasado Dia das Mães, estou fazendo atrasado o Dia do Trabalho, por conta da situação da minha mãe, que eu já informo, graças a Deus está bem, há uma perspectiva dela sair da UTI na segunda ou terça-feira, então essas notícias são muito boas, mas passamos um grande susto, um grande sufoco e me atrasou todo nessa programação do Leitura Domingueira, mas eu não poderia deixar de trazer aqui uma mensagem do Dia do Trabalho e eu vou trazer uma mensagem maravilhosa de um dos maiores nomes da literatura brasileira e universal. Estou falando de Carlos Drummond de Andrade, né? E vou falar, não é da poesia, não vou falar de uma crônica, trazer uma crônica dele sobre o Dia do Trabalho, inclusive sobre profissões que nem existem mais, uma crônica muito antiga, mas bem bacana aqui para a gente fazer essa homenagem ao Dia do Trabalho atrasada, correto? Vamos lá então pro vídeo? Aí está então o nosso grande homenageado deste domingo. Estamos falando do grande, maravilhoso Carlos Drummond de Andrade, nascido em 1902, falecido em 1987, foi um dos maiores e mais influentes poetas, contistas e cronistas da literatura brasileira no século XX. Nascido em Itabira, Minas Gerais, ele se consagrou como a figura central da segunda geração do modernismo brasileiro, unindo uma escrita formalmente livre e irônica, profundamente reflexiva sobre o cotidiano e a condição humana. Aí está essa figura maravilhosa da nossa literatura, Carlos Drummond de Andrade, e nós vamos homenageá-lo com essa crônica chamada 1º de Maio, que é o Dia do Trabalho, como todos nós sabemos. Foi publicada no dia 1º de maio de 1957 no Correio da Manhã, tá bom? E aí vamos lá então. Não sei que espécie de discurso fará o ministro do Trabalho no Dia do Trabalho. Sei que, fosse eu ministro, não saudaria a comunidade trabalhista, que é uma abstração e, como tal, nem percebe que foi saudada. Escolheria antes umas 20 profissões ou ofícios e, sem demagogia, lhes mandava o meu verbo. Não lhes prometeria nem pediria nada, pura saudação, ou nem isso, mero reconhecimento da existência extrasindical e humana. Porque mal reparamos em certas categorias de trabalhadores dos quais nos servimos largamente. Assim, neste 1º de maio, meu bom dia vai ao pintor a pistola especializado em geladeira, que só é chamada a restaurar geladeiras na última lona e não goza dos efeitos da refrigeração, salvo o resfriado, quando se esquece de desligar o aparelho. Ao aprendiz de paletó, sem chance de progredir como calceiro, pelo número cada vez menor de pessoas que usam aquela peça de vestuário. Ao acabador de sapato Luís XV, que nada sabe da história da França, criadora de uma vaidade que não atinge, pois o louvor à peça bem acabada se dirige à mulher que a ostenta. Ao drageador de laboratório farmacêutico, inteiramente cético quanto às virtudes terapêuticas do produto que manipula monotonamente e que nem sequer figura no dicionário, onde não há drageia, mas grajeia. A sentinela marmorizada no posto, mesmo quando a chuva inunda o pátio do quartel e sobe a seus joelhos militares. Ao lambe-lambe que não experimenta a doçura dos parques, onde passa a existência, pois sua função não é namorar, é fotografar namorados cada vez mais raros e menos fotografáveis. Ao cortador de açougue, sinistro, salpicado de sangue, cheirando a vísceras, contudo, alvo de coração, e quem sabe até se vegetariano. Ao garrafeiro que de todas as bodas só leva o casco, ao apanhador de papel metódico, lento, vergado à corcunda do saco, à alisadeira quente e frio dos salões de beleza, com a responsabilidade de corrigir em vão a ingrata natureza.
ao professor de piano, teoria e solfejo a domicílio, que conhece todos os pianos desafinados e gênios precoces do bairro e nada pode fazer para evitá-los. A explicadora de curso primário e admissão, da qual se exige, antes de tudo, que tenha muita paciência e a erudição de Rui Barbosa. A telefonista da Light ou particular, intermediária de 1000 queixas, ordens, descomposturas e beijos sem confidente para seus próprios segredos. Ao ascensorista, condenado a 6 ou 8 horas diárias de prisão celular em movimento. A acompanhante de viagem, Deus sabe como é cacete fazer as viagens dos outros, cuidando das malas e prazeres dos outros. A empregada para todo o serviço em casa de pequena família de classe média, incluindo gatinho e cachorrinho de estimação, com direito a meio sábado e meio domingo de descanso. Ao condutor de bonde que não conduz, mas é conduzido no mar de pingentes e anda no ar e na confusão de braços, pernas e troncos em seu uniforme azul suado. Ao incomparável lixeiro, do qual nem é preciso dizer nada, pois o nome diz tudo. Ao menor, simplesmente menor, procurado como tal para as pulverizações do salário mínimo. A mocinha da casa de discos que gostaria de gostar de ritmos americanos que não ouvisse o dia inteiro e a todo volume, Elvis Presley, Sam Davis Jr., Bill Haley e seus cometas. Ao linotipista do Jornal do Comércio, especializado em compor balancetes de sociedades anônimas com milhões e milhões de cruzeiros fantásticos e que jamais terá a alegria de compor uma notícia de futebol. Ao taquígrafo da Câmara, de todas as câmaras, coitado. Maravilhoso, né? A maioria dessas profissões não existem mais. Estamos falando de 1957, grande Carlos Drummond de Andrade. E aproveitando a ocasião, essa crônica, lembrando, pelo fim da escala 6x1, a vida existe além do trabalho. Precisamos dar descanso aos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Um bom domingo a todos e todas.